Então, eu queria compartilhar com vocês a palavra, dando sequência ao nosso tema. Nós temos falado sobre esse tema, é presencial? Que é uma pergunta que nós fazemos, aquela pergunta de costume agora. É presencial? Vai ser presencial? E nós começamos então na primeira semana já falando sobre a ideia de estarmos presentes. Inclusive foi lembrada uma frase do Jim Rohn, essa frase do Jim Rohn que ele falava: aonde quer que você esteja, esteja lá. E o desafio foi para que na nossa vida nós de fato pudéssemos entender, pudéssemos perceber e pudéssemos começar a viver sabendo que de fato é um chamado para nós, que aonde eu estou, que eu devo estar lá, para que a gente não perca os momentos da vida. Nós temos a tendência de sempre ou viver o amanhã, ou viver o ontem, está desconectado do momento presente. E o desafio da primeira semana era então esse: onde quer que você esteja, esteja lá. Na segunda semana o desafio foi sobre a presença de Deus. Foi de nos fazer perceber que Deus está presente em todos os episódios da nossa vida, em todos os momentos na vida, em todas as vezes que na nossa vida nós vemos as diferentes situações, a certeza é: Deus está presente. E hoje, na terceira semana, nós queremos falar sobre encontros presenciais. Uma coisa que eu não sei se já chamou a tua atenção, que eu queria te convidar para olhar hoje, é um detalhe que tem no Salmo capítulo 100. Salmo capítulo 100, versículo 2. Salmo capítulo 100, versículo 2 diz assim: prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Olha esse texto que ele nos diz: prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Muito bem, nós falamos sobre ser presenciais, sobre a presença de Deus, e agora o Salmo está nos dizendo: entrem na presença de Deus. E eu não sei se você já parou para pensar, se Deus está presente em todos os lugares, como que nós conseguimos nos fazer ausentes? Se Deus já está presente em todos os lugares, por que a Bíblia tem que nos dizer: entrem na presença de Deus? Você já tinha parado para pensar? Deus está em tudo, mas a Bíblia me diz: entre na presença dEle. Sabe por quê? Porque eu e você facilmente nos desconectamos de Deus. Facilmente nós perdemos a conexão com Deus. Facilmente nós estamos ausentes de onde Deus está, do que Deus tem nos falado, dos lugares que nós vivemos, dos relacionamentos que nós temos. Nós éramos para estar presentes, mas nós, muitas vezes, estamos ausentes. E aqui eu queria olhar com você o que significa um pouco essa palavra ausência. Segundo o dicionário, ausência é afastamento por curto prazo de uma pessoa do lugar em que ela deveria se achar. Quando alguém está ausente, significa ela se afastou do lugar que você esperava encontrar ela lá. Você pensou que ela ia estar lá, mas a pessoa está ausente hoje. Ausência também, segundo o dicionário, é falta de comparecimento, de presença. Isso na escola a gente sabe: fulano, está ausente, não veio hoje. No latim é uma palavra que a ausência tem a ver com estar de fora, estar afastado. Então, quando nós estamos afastados, nós estamos ausentes. Quando nós estamos de fora, quando nós não queremos estar em algum lugar e nós nos ausentamos daquele lugar, a palavra que a gente usa significa nós não estamos mais presentes. Então nós podemos de fato exercitar sobre o ser presencial, aprender sobre o ser presencial, mas a grande verdade sobre a minha vida e a tua vida é que nós nos afastamos facilmente por qualquer motivo. Qualquer motivo é suficiente para nos afastar da presença de estar presente, seja isso em relação a Deus, em relação às pessoas. E hoje eu queria conversar com você, fazer você pensar também um pouco sobre o relacionamento com Deus. O relacionamento também numa vida de fé. O quanto você se afasta facilmente de uma vida de fé. Quem aqui torce para time de futebol sabe como é. Às vezes o time está quebradaço. O time está ruim. Mas você não abandona de jeito nenhum. Você às vezes até finge que não está vendo. Mas você segue firme. Tem gente já apontando para vascaíno,
Os botafoguenses já estão baixando a cabeça. A gente sabe como é a vida dessas pessoas, né? Não é fácil. Mas facilmente a gente pode até se abalar, mas a verdade é que a gente nunca abandona. Você já viu alguém dizer assim, troquei de time de futebol, por quê? Porque eu não gostei da declaração do presidente. Troquei de time de futebol porque eu não gostei do jeito que o treinador escalou o time. Troquei de time de futebol porque eles me ofenderam. Troquei de time de futebol porque eu não estava mais afim, passou a graça. Vocês já viram isso acontecer com o time de futebol? Eu nunca vi ninguém fazer isso. De dizer, não, por algum motivo muito pequeno, muito simples, eu me afastei. Mas eu vou dizer para você que da vida de fé eu já vi milhares de pessoas encontrarem motivos para se afastar. Eu já vi milhares de motivos para as pessoas justificarem a sua ausência. É que eu estou meio assim com Deus. Eu não estou mais sentindo aquela mesma coisa por dentro. Eu não gostei do jeito que falaram comigo. Eu não gostei do jeito que está não sei o quê. Eu acho que não é mais meu tempo. As pessoas lá me julgam demais. Não sei. A gente vive criando, elaborando sentimentos sem perceber. Eu quero que você perceba uma coisa nessa noite. Sabe por que isso acontece? Porque Deus não está preocupado com o time que você torce. E muito menos o diabo. Não tem nenhuma batalha espiritual pelo time que você torce, pelo hobby que você tem. O cara é ciclista. Fura pneu a 40 quilômetros daqui. O cara vai dar um jeito de arrumar, vai voltar para casa e vai dizer, foi muito bom. 2 ou 3 lá fizeram uma piadinha que ele não gostou, ele vai dar um jeito de voltar. 2 ou 3 lá falaram, estou indo, e não foram, não apareceram. Ele vai seguir gostando. Ele vai dizer assim, fui com uma roupa diferente, me julgaram. Ele não vai desistir porque julgaram a roupa dele, ele vai seguir participando. Sabe por quê? Porque Deus também não está preocupado se você participa de clube de ciclismo ou não. Deus também não está preocupado com isso. Claro, eu sei que tem torcedor de futebol que às vezes diz, Deus, se tu dá a bola para futebol, ajuda o meu time aí. Mas Deus mesmo não está preocupado com essa história. Só que vocês já viram que a gente não tem batalha nenhuma para viver essas coisas? A gente simplesmente está sempre insistindo em fazer. E vocês já viram que na vida com Deus a gente vive numa constante batalha para não ficar ausente? É uma constante batalha, porque isso define a nossa vida. É uma constante batalha, porque é uma batalha espiritual, meus queridos. Deus quer a tua vida por inteiro, Deus te quer presente, Deus não te quer ausente, a presença de Deus quer encher a tua vida de tal maneira, que quando você experimentar dessa presença, você vai começar a ter a vida transformada, tuas emoções transformadas, teus pensamentos transformados, teus sentimentos transformados, teus relacionamentos transformados, você vai encontrar vida com Deus, você vai encontrar a alegria de Deus, e você às vezes não percebe, assim como eu, que é por isso que é tão difícil, que é por isso que a gente vive uma luta tão grande para manter um relacionamento com Deus como a gente não tem em outras áreas. Eu quero nessa noite te convidar a de fato olhar para essa palavra, olhar para a presença de Deus, olhar para esse ser presencial e pedir a ajuda de Deus para que você entre na presença dEle, para que você viva na presença dEle, para que você nunca abandone a presença dEle da sua vida, para que de maneira alguma você perca o que Deus quer fazer no encontro presencial. É muito preciosa essa história. Quando nós olhamos aqui do Salmo, você vai ver que o convite é que ele diz, entrem, e quando entrem, sirvam a Deus com alegria, cantem com alegria a Ele, tenham gratidão na vida com Ele. Deus vai nos incentivando a dizer, na minha presença, experimentem o que tem de melhor, experimentem a alegria que tem na minha presença, experimentem me servir, encontrar o significado nos a tua vida como uma vida que não se consome só no teu egoísmo, não se consome só nos teus desejos, não se consome só nas tuas sensibilidades, não se consome só na tua capacidade, mas que você diz assim, eu quero a minha vida para glorificar a Deus. Eu quero viver essa vida com Deus, de enxergar Deus na minha vida, de ver a presença de Deus, de estar presente com Deus e de fato ter esse encontro onde eu vivo a minha vida na presença de Deus. Isso é maravilhoso quando você descobre o que o Salmo nos diz, entre nessa presença, mas eu digo para você mais do que isso, não saia dessa presença. Cuide com as tuas ausências, cuide com essa tendência natural que nós temos de nos fazer ausentes na vida com Deus.
Tem um texto de Hebreus 10, 25, que ele é muito interessante. Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Hebreus vai dizer: não deixa de se reunir como igreja, não deixa de estar nesse lugar que vocês juntos experimentam a presença de Deus. Ele diz, como é costume de alguns. De 70 a 80 depois de Cristo foi escrito Hebreus. Em 70 a 80 depois de Cristo já era costume de alguns deixar de se reunir como igreja. Em pouquinhos anos de igreja, naquela igreja que ainda experimentava aquele fervor do convívio com os discípulos, do convívio com os apóstolos, do Espírito Santo, como nós cantamos aqui, incendiando, com o Espírito Santo tomando conta da vida deles, sabe o que acontecia? Ainda tinha gente que dizia, não vou mais, vou me fazer ausente. Não, estou desconectando. E o conselho de Hebreus é, não faz isso com a tua vida. Não faz isso com a tua vida como alguns já tornaram um costume da sua vida. Eu quero dizer para você que é muito fácil virar um costume o não se reunir mais. A pandemia está aí para nos mostrar. E uma coisa que é muito fácil também é a gente perceber que a nossa grande batalha para a vida de fé não é vir nessa igreja ou na outra igreja ou na outra igreja. A grande batalha para a nossa vida de fé é, eu vou à igreja ou eu assisto a série nova no Netflix? Eu vou à igreja ou essa noite eu fico atirado no sofá? Eu vou em algum lugar me alimentar da palavra de Deus ou eu não estou a fim de fazer nada? E facilmente vira costume. Costume de alguns, costume de muitos, costume nosso. E eu e você já passamos por isso. Essa nossa natureza pecaminosa, ela nos faz sempre estar tentados a isso, a daqui a pouco estar ausentes, a daqui a pouco já não valorizar mais a presença, ou daqui a pouco já nem entender como é boa essa presença de Deus, como é importante essa presença de Deus, como nós precisamos da presença de Deus. Tem um texto também de Atos, capítulo 12, versículo 12, que eu acho muito interessante. Atos 12, capítulo 12. Aconteceu aqui esse episódio quando Pedro estava preso. Quando Pedro estava preso, a igreja sofria uma grande perseguição, e se reunir como igreja era risco de vida, muito maior do que agora com o corona, porque na verdade não era o risco de pegar um vírus, a verdade é que era uma igreja reunida que corria risco de ser presa, torturada e morta. E como em muitos lugares no mundo hoje, é assim. Tem pessoas que hoje, em diversos lugares do mundo, para poder ter uma reunião, de estar presente em um lugar onde uma igreja se reúne, estão arriscando a própria vida. E muitos estão perdendo a própria vida para fazer isso que a gente está fazendo. E é muito interessante quando mostra o que acontece com Pedro. Pedro estava preso, perseguido pela sua fé. E olha o que diz o texto. Pedro viu que estava solto então, e ele foi então, se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro foi perseguido, Pedro foi preso por causa da fé. O que aconteceu com os outros? Se reuniram para buscar a presença de Deus. A igreja se reunir na história da humanidade provavelmente foi mais risco do que comodidade. A igreja, para se reunir, provavelmente ela se arriscava muito mais a sua vida do que a igreja para ficar em casa, ou do que a igreja em tempos de que não era um risco se reunir. E isso eu acho muito interessante para a gente olhar, que agora a gente vive um tempo que nós estamos com todos os cuidados, e você não é obrigado a vir ao templo, mas muitas vezes nós usamos exatamente esse tempo para se afastar de Deus, para se afastar da igreja, para dar interesse e se arriscar por tantas coisas, mas não para se arriscar por se alimentar da presença de Deus. Todos que estão aqui provavelmente já passaram em algum lugar onde tinha aglomeração. E a gente vê que a gente está se arriscando a toda hora, e que chega uma hora que até a frase é, eu não aguento mais, eu preciso encontrar alguém. E com isso eu não estou querendo dizer agora, vamos ser irresponsáveis na igreja.
Mas eu estou só querendo lembrar você mais uma vez. Você viu que estar ausente da igreja, e aqui eu não digo de vir ao culto, mas de estar ausente da presença de Deus, não é tão problemático quanto a falta do futebolzinho? Quanto a falta da ida ao shopping? Quanto a falta da lanchonete? Sabe por quê? Vou repetir. Porque Deus e diabo não estão muito preocupados se você vai ao shopping ou não. Deus talvez fique preocupado se você gasta demais no cartão, que ele vai ter que consertar depois. Mas isso não vai definir a tua vida de fé. Só que estar na presença de Deus é definitivo. E é por isso que a nossa tendência é esquecer disso tão fácil. Pela nossa natureza, por quem nós somos. Então, quando nós falamos de encontros presenciais, eu quero que você olhe para esses textos, para você ver o quanto viver uma fé, o quanto buscar a presença de Deus é um exercício de luta, é um exercício de força na nossa vida, é um exercício que tem sempre um convite para dizer: desiste, não vai mais, não participa mais, e é um convite que vem de você mesmo, porque como diz Russell Shedd, a gente luta com 3 coisas na nossa vida: a gente luta contra o mundo. E mundo aqui não é o shopping, o Netflix, isso tudo é muito bom, você pode fazer, não é nesse sentido que eu falo. Mas é o mundo no sentido, um sistema de valores em que eu não levo Deus em conta e não percebo a presença e a existência de Deus. Isso é o que a Bíblia classifica como o mundo que guerreia contra nós. Um sistema de vida em que eu consigo viver muito bem sem Deus. A outra luta que nós temos é contra a carne, e contra a carne é aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer: tem uma tendência desgraçada na minha vida. A tendência da minha vida é a seguinte: eu sei o que é o bem a fazer, mas eu não faço. E sabe o mal que eu sei que eu não quero fazer, eu não posso fazer o mal? Esse toda hora eu pego fazendo. Esse toda hora eu tenho que de novo estar corrigindo o meu coração. Esse toda hora de novo eu tenho que estar corrigindo a minha língua. Esse toda hora eu tenho que estar corrigindo de novo o meu ânimo. Esse toda hora eu tenho que estar de novo me corrigindo, porque o mal que eu não quero fazer vem fácil. Mas o bem que eu gostaria de fazer é muito difícil, porque tem uma luta aqui dentro, é a luta da carne. E a outra luta que o Russell Shedd vai falar, a terceira, é o diabo, é os poderes espirituais. E de fato, meu querido, se você não percebeu isso na tua vida, eu quero só dizer, tente buscar uma vida com Deus, você vai perceber o quanto isso é real. O quanto tem uma luta que ela é maior do que simplesmente o gosto que nós temos, os sentimentos que nós temos. Que é essa luta para nos afastar da presença de Deus, que muitas vezes vem forte na nossa vida. Mas muitos de nós, ou quem sabe todos nós, já sabemos o quanto tem de bênção, o quanto tem de força na nossa vida, o quanto a gente pode usufruir da presença de Deus. Tem uma palavra da Bíblia, o Salmo 133, é um dos salmos mais legais que existem. É um salmo muito curto, com 3 versículos, mas ele começa dizendo assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Ali, o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Sabe o que ele diz? Ele diz assim: coisa boa é quando nós fazemos da nossa presença uma presença de ir em lugares e de estar com pessoas e de ter na nossa vida a prática de estar juntos nos encontros, para nesse encontro buscar a presença de Deus, de fazer encontros presenciais com Deus. Sempre onde eu estou num lugar que pessoas buscam a presença de Deus, eu estou no lugar que Deus ordena, que Deus concede, que Deus presenteia com vida e com bênçãos. Sempre que eu escolho estar buscando a presença de Deus, e quando eu descubro o privilégio de ter esses encontros com mais pessoas que buscam a presença de Deus, eu estou em um lugar, eu estou em uma presença, eu estou vivendo um momento em que Deus está mandando para mim bênção, que Deus está mandando para mim vida. Essa palavra é bonita demais. Ela vai nos dizer que os lugares onde Deus está, que os lugares que nós usufruímos da presença de Deus, que os lugares que a gente encontra a Deus, que tem uma coisa que acontece sempre que isso acontece: tem bênção para você ali, tem vida para você ali. Eu quero contar para vocês uma história que aconteceu comigo exatamente nesse tempo. Talvez alguns já viram no meu Instagram, mas é uma história que aconteceu exatamente nesse tempo, nessa semana. Estava indo para a academia, estava de regata, toalhinha, calção meio velho, tênis velho. Passei pela secretaria, Lorena: pastor, vem cá.
Lorena é secretária aqui da igreja. Lorena, vem cá, pastor. Você pode ir ali no templo orar com uma senhora? Isso era de tarde. Eu disse, posso. Ela disse, tá bom, pega a chave aqui. Eu abri o templo. Aí peguei a chave do templo, abri aquela porta ali. E nisso primeiro veio a filha da senhora e tal, ajudou ela a descer. Ela com muita dificuldade nas pernas. Uma senhora de bastante idade, com muita dificuldade para caminhar. Tinha uma cuidadora, a filha e ela no carro. Então as duas ajudaram ela a descer. E ela vinha com as pernas muito inchadas, quase sem conseguir andar, com as pernas cansadas, e vinha passo a passo, com muita dificuldade. E ela veio lá daquele corredor, veio andando por aqui, e sentou bem aqui. Estava nessa cadeirinha preta aqui, cadeira acho que ainda está aqui, que a gente não deu conta de tirar ela, mas eu estava sentado aqui de frente para ela, e quando ela estava vindo, eu já tinha separado o Salmo 23 para ler para ela. E dela sentou na minha frente, eu disse, a senhora quer me contar um pouco da sua história? Ela disse assim, pastor, há muito tempo eu luto com muitas doenças. E hoje, eu vim aqui porque eu fiquei 1 mês e 21 dias na UTI. E eu falei para minha filha, eu preciso ir lá na igreja orar. Porque os primeiros passos que eu quero dar é em direção à presença de Deus. Aquela cena para mim foi inesquecível. Porque ela disse assim, a primeira coisa que eu quero fazer com os meus passos é voltar para Deus, é voltar para perto de Deus, é voltar para a casa de Deus. A primeira coisa que eu quero fazer, com o que eu consigo fazer, com o meu mover-se, é vir nesse altar agradecer a Deus. E ela sentou aqui, e eu abri o Salmo 23, quando eu acabei de ler o Salmo 23, eu pensei, eu queria falar para ela do versículo 6, que Davi diz assim, bondade e fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Foi aquela imagem que eu estava vendo, ela, Deus foi bom, Deus foi fiel, eu estou voltando para a casa do Senhor. Ela disse, pastor, há 1 ano, quando eu comecei a sofrer com a minha doença, esse salmo foi o salmo que eu escolhi para a minha vida. E foi numa quarta-feira de cinzas, eu acho que eu tinha falado quinta, né? Mas foi numa quarta essa história. Porque daí na quarta-feira de cinzas ela estava aqui 1 ano depois. E aquela história ficou cravada na minha memória. Quando eu pensei em falar sobre encontros presenciais. Quando eu pensei a falar de tudo isso que de fato simboliza e é a nossa vida. Eu quero dizer para mim e para você que essa história tem muito a nos ensinar. E que essa história tem para ensinar você jovem que está aqui. E a você de mais idade que está aqui. A caminhada da nossa vida muitas vezes é uma caminhada difícil. Mas independente do caminho que você passar, mesmo que seja cansado, mesmo que seja ferido, saiba sempre para onde você quer voltar. Saiba sempre a presença que você quer buscar. Mesmo que você venha se arrastando, saiba o que é importante para a tua vida. Saiba para onde você tem que voltar. Para um lugar que diz que tem um Deus que é bom e fiel contigo. Para um lugar que diz que tem um Deus que cuida da tua vida. Para um lugar que diz que tem um Deus que é presente o tempo inteiro, mesmo quando você está ausente, a presença dele está te sustentando, está cuidando de você, está sempre dizendo de novo, entra na minha presença e fica aqui. Entra na minha presença e não vai embora. Você já teve um lugar que você foi que era tão bom, que você entrou naquele lugar, você experimentou aquele lugar, você experimentou aquela experiência, e daqui a pouco começou a chegar a hora de ir embora e você sabia disso? E aquele lugar que a gente pensa 2, 5, 10 vezes e diz, está chegando a hora de ir embora, mas eu não queria sair desse lugar. Já passaram por algum lugar assim? Depois fica a lembrança da foto, do vídeo, e a gente volta àquela lembrança e diz, como foi bom lá, como eu queria estar lá de novo. A presença de Deus na nossa vida, no nosso espírito, na nossa alma, no nosso coração, ela quer ser exatamente assim, esse lugar que a gente sempre volta. Só que sabe qual é o presente para mim e para você? É que se você permanecer na presença de Deus, uma certeza que você tem é que você nunca mais precisa sair desse lugar. Existia um véu que separava a presença de Deus das pessoas. Está lá no Antigo Testamento.
Inclusive tem um hino que a gente canta, Jesus em tua presença, que diz isso. E esse véu então separava de que as pessoas não tinham acesso simplesmente quando queriam essa presença. Não podiam ter um encontro presencial na hora que bem entendesse, mas tinha um véu que separava. Tinha uma pessoa especial que tinha que oferecer um sacrifício para que as pessoas então pudessem chegar ali e dizer: agora eu consegui chegar na presença de Deus. Era um encontro especial, era um encontro com data marcada, era um encontro difícil e limitado. Mas a Bíblia nos diz que quando Jesus morreu na cruz, que ele pegou esse véu e ele rasgou. Ele jogou fora o véu e ele disse assim: não tem nada mais que separe a presença de Deus da tua vida, a não ser que você se faça ausente, a não ser que você simplesmente vire as costas para Ele, a não ser que você não queira mais estar na presença dEle. Mas se você quiser, mesmo com os pés cansados, e se você souber para onde voltar, mesmo quando os pés estiverem frágeis, e se os teus passos forem lentos, mas você quiser voltar, você vai sempre ter um lugar para voltar, de um Deus que te ama. E nessa noite eu quero dizer para você: cuidado. Cuidado com as tentativas de ausência que os teus sentimentos, que a tua mente, que o teu coração vivem tentando te convencer que é normal. Cuidado. Cuidado não para você ter medo, mas para dizer cuidado, porque você está perdendo o melhor presente para o tempo presente, que é a presença do Deus presencial. O melhor presente para o tempo presente é a presença do Deus presencial. É por isso que nessa noite eu quero orar por você, quero orar por mim, quero orar por nós, para dizer: Senhor, o meu coração vive tentando se ausentar, vive tentando fugir da chamada, vive desligando a câmera e o microfone e finge que está lá. Já viram que essa é a nova experiência agora? Na sala de aula, quantos professores dizem: o aluno desliga a câmera, desliga o microfone, vai fazer outras coisas, mas finge que está presente. A gente vive tentado, adiante de Deus, fingir que está presente, sem perceber que nós perdemos a presença. E é por isso que hoje você vai tirar esse microfone do mudo, vai ligar essa câmera e vai diante de Deus se apresentar. Vai diante de Deus mostrar a tua cara, vai diante de Deus mostrar a tua vida, vai diante de Deus na tua oração, reconhecer diante de Deus o quantas vezes você está ausente. Eu quero te convidar para orar dizendo: Senhor, eu quero entrar na tua presença e nunca mais quero sair daí. Eu quero sempre saber para onde voltar. Eu quero sempre que os meus pés me guiem e me tragam, mesmo quando frágeis, mesmo quando devagar, mesmo quando sem força, eu sempre quero saber para onde eu estou voltando. E eu quero voltar para a tua presença. Siga a nossa comunidade nas redes sociais para receber conteúdo exclusivo, avisos e eventos. É só procurar Comunidade Apóstolo Pedro no Facebook ou Instagram. Ou acessar o nosso site apostolopedro.com.br.